Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, né? Esse planejamento de aula à distância, né? De aulas gravadas, remotas, para levar até vocês. Lembrar também que ainda estamos nesse período de afastamento, é óbvio, né? Entramos aí para o quinto mês de afastamento, talvez um pouco mais, não sei exatamente precisar. As aulas estão chegando até vocês porque são gravadas. Mandar um abraço também para todos os pais, todos os responsáveis, para todos os alunos. Dizer a vocês que vocês estão realmente de parabéns, porque estão tendo um pouco de paciência conosco, estão conseguindo acompanhar nossas aulas. Não é uma coisa fácil. Sabemos que não é a mesma coisa. Às vezes, uma coisa é você pegar o seu celular para jogar, né? Jogar um Free Fire, que todo mundo gosta. Outra coisa é assistir às aulas de todos os professores. Não é uma coisa fácil de acontecer. E também a todos os pais, porque estão tendo a disponibilidade, a paciência de acompanhar e estão se desdobrando. Todos os pais e responsáveis estão extremamente de parabéns, estão se desdobrando para conseguir internet para o filho assistir uma aula, conseguindo ir na casa do vizinho para pegar um pouquinho ali do Wi-Fi da internet para conseguir fazer com que o seu filho consiga acompanhar essas aulas também. Então, vocês estão todos de parabéns. Infelizmente, a gente ainda está nesse período de afastamento social, né? Que a princípio se comentou, se falou, se planejou em um termo chamado quarentena, e de 40 não tem nada, aí já estamos aí pelo quinto mês, e não existe nesse instante ainda uma forma segura para que os filhos de vocês, para que nós, professores, consigamos voltar, eu diria assim, a trabalhar, a exercer nosso trabalho naturalmente, presencialmente nas escolas. Infelizmente, ainda não se tem a vacina, né, uma solução mais efetiva, e não existe ainda um planejamento correto, direto, para a execução dessas aulas presenciais. Então, assim, tem um pouquinho só mais de paciência. Daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai conseguir acompanhar melhor esse procedimento, essa situação, e a gente vai conseguir liberar todo mundo para que todo mundo consiga voltar às aulas. Então, assim, muita atenção. E hoje, quem for à rua, use máscara, álcool em gel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa propagação da luz para o grupo do nono ano, né, de ciências. A gente vai tentar fazer esse trabalho de entendimento, né, já que o nono ano está numa fase mais avançada um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho dessa propagação da luz, da luz refletida, da imagem refletida no espelho, espelho côncavo, espelho convexo, como funciona diretamente essa situação e essa captação também por nós, né? Lá vai. Vamos lá, vamos começar. O princípio de propagação retilínea da luz. Existe uma forma, né, mais prática, mais interessante dessa propagação. A luz normalmente se propaga em linha reta, né, diferente do Sol que se propaga no vácuo. Depois a gente vai comentar aqui em outro momento desse som, como ele se propaga. Há vários exemplos que comprovam essa ideia dessa propagação em linha reta da luz, como a observação do próprio caminho percorrido pela luz que sai de um projetor de filmes. A gente normalmente tinha essa ideia, né, nos cinemas mais antigos, a gente tinha essa projeção. Ainda hoje a gente acaba acompanhando essa condição em uma sala de cinema, mas com toda a tecnologia, com todo o aparato, a gente não observa de maneira melhorada. Outro exemplo é a câmara escura de orifício, que consiste numa caixa com um furo numa das faces, né, num dos lados, como se fosse uma máquina fotográfica bastante ultrapassada, bastante rudimentar. Essa perfuração, essa passagem, acaba por permitir a entrada de luz, projetando assim uma imagem dentro dessa câmara na face oposta ao furo. Ou seja, a gente percebe aí nessa imagem como, por exemplo, nessa gravura, como o reflexo, muitas vezes no espelho, inclusive, do ponto de vista de luz também, ele acontece, né? Dependendo da sua condição angular. Matematicamente falando, existe um ângulo
que favorece um ângulo de 30 graus, 40 graus, 45 graus, que favorece essa distribuição no ambiente. O funcionamento de uma câmara escura de orifício está diretamente ligado ao princípio dessa propagação retilínea da luz, como a gente viu na figura anterior, né? A gente vai ver em outra figura daqui a pouco. Na figura anterior era um reflexo. Nessa figura que vamos ver daqui a pouco, ela fala diretamente nisso. Colocando um objeto em frente a esse orifício, em frente a esse buraquinho que tem lá na câmera, sua imagem aparecerá de forma invertida no anteparo, né, como a gente chama. A face do fundo, o lado do fundo, permite ao observador ver a ocorrência dessa imagem, por se tratar de um papel vegetal, que será cada vez menor quanto mais afastado se encontrar desse objeto. E aí, como a gente está comentando agora, esse ponto de vista angular. Na figura nós temos o O, que é o comprimento do objeto diante da câmera, né? Aí está de fato a imagem do O ali do lado esquerdo, o I, que é o comprimento da imagem na forma de um dos lados, né, da face da câmera, e P, que é a distância do objeto da câmera, a gente está vendo aí do lado esquerdo essa setinha vermelha, e P exponencial é a profundidade da câmera que foi produzida para que se tivesse esse tipo de visão. Como são dois triângulos semelhantes, esses ângulos congruentes, né, a gente chama isso, podemos fazer uma igualdade da razão. A razão é uma divisão matemática entre os comprimentos das bases com a razão entre as alturas, ou seja, a gente observa aí que P exponencial seria dividido por P, que é o espaço entre a distância entre essa caixa, e vai ser igual à forma da imagem dividida aí, tá certo, pessoal? Então, a gente, só para lembrar, isso é uma câmera fotográfica antiga, muito ultrapassada, mas que dá uma ideia de como tem aquele reflexo e a visão que se tem, que o profissional normalmente teria naquela condição. Então, é lógico que hoje a gente tem os celulares, né, que a gente nem precisa mais de câmera fotográfica, só em grandes eventos que aquelas câmeras profissionais são utilizadas, mas hoje um celular que a gente chama de microcomputador, na verdade, que cabe no nosso bolso, na palma da nossa mão, e já consegue tirar fotos, imagens instantâneas e fabulosas, ricas em detalhes, mas há alguns anos essa condição para entendimento de uma fotografia, né, como a gente fala, era muito rudimentar. Eu acho que o termo é bem esse, e a gente tinha uma ideia de reflexo de luz, de condição, de ângulo de luz, até hoje mesmo com todos esses aparatos que esses celulares possuem, dependendo da posição da luz, a foto, mesmo com todos os recursos que esse microcomputador, que esse celular possui, que ele tem já vem de fábrica com isso, né? Não sei tanto de resolução e varia de aparelho para aparelho, é preciso usar alguns recursos que inibam, que diminuam a intensidade do reflexo dessa luz, para que a imagem tirada na foto seja mais nítida, mais perfeita, rica em mais detalhes. Sabemos que quando uma fonte de luz, extensa ou pontual, emite um feixe de luz ou luminoso, que é o que a gente entende, essa luz passa a se espalhar, a se propagar a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, ela se propaga no vácuo, mas em linha reta. Não somente no vácuo, mas a luz também tem a capacidade de se propagar, obviamente, em outros meios. Diferente dos meios materiais, como, por exemplo, ar, vidro, água, tijolo, comportam-se de forma distinta ao serem atravessados pelos raios de luz, ou até mesmo impedem a propagação dos raios de luz através do seu interior, tá certo? E aí a gente tem, por esse motivo, esses meios são classificados em meio transparente, né, que, na verdade,
funciona para permitir essa propagação regular da luz, e aí a gente vê assim, ou seja, é um objeto colocado atrás desse meio transparente que pode ser percebido com detalhes e com nitidez quando a gente ilumina esse material. E aí a gente vê o vidro, o papel celofane, o ar, entre outras coisas. E aí a gente tem um exemplo clássico, que seria esse meio transparente, que forma-se como se fosse uma barra, né? E uma vela acesa do outro lado. Então a gente consegue visualizar com facilidade essa condição dessa propagação da luz e esse evento natural que é, no mínimo, fabuloso. O meio translúcido também, que é um meio considerado quando a propagação da luz ocorre de uma forma irregular, eles, na verdade, são intermediários. E aí, essa forma irregular, esse translúcido, acaba, de certa forma, distorcendo a visão desse elemento propriamente dito. Por isso, o papel vegetal, um vidro fosco, entre outras coisas, essa visão fica, eu não vou dizer tecnicamente comprometida, mas ela ficaria menos nítida, ela fica um tanto quanto distorcida. E aí a gente tem como enxergar, né? Não tem como enxergar com uma certa nitidez o objeto através desse meio que é translúcido, que não é considerado um meio totalmente transparente, que vai acabar, eu não vou dizer totalmente obstruindo a sua visão, mas que vai, sem que a gente perceba, dificultar e distorcer um pouquinho a forma que está sendo iluminada. Então, assim, o meio translúcido, diferente do anterior, ele não é um meio direto de visão, ele é um meio que dificulta um pouco essa conclusão de visão que nós possuímos. E aí a gente também tem o meio opaco, que na verdade não permite a propagação da luz. Por exemplo, a madeira, a placa metálica, o tijolo, entre outras coisas. Nesse tipo de meio, quem está observando não consegue enxergar o objeto através do meio. No translúcido, que nós comentamos anteriormente, a visibilidade de quem observa é distorcida, mas ainda existe uma condição de observação. No meio opaco, essa condição é praticamente nula, ou seja, o indivíduo não tem condição nenhuma de visibilidade com relação ao objeto que emite a luz. Então a gente tem essa diferença, né, que normalmente um tijolo de barro que não ultrapassa essa luz, uma placa metálica que não permite a ultrapassagem dessa luz, ou a passagem, perdão, a madeira também que não permite essa passagem de luz, é considerado um meio de propagação opaco de luz. Então a gente tem essa condiçãozinha dessa forma aí de entendimento com relação à propagação da luz. E aí fica muito claro, a gente tem o meio lúcido, translúcido e o opaco. Quer dizer, um que tem uma visibilidade íntegra na condição da transparência da luz, o outro que distorce um pouco a visibilidade da imagem, consequentemente da luz, e o outro que proíbe totalmente, eu diria assim, não permite diretamente essa visibilidade, porque acaba não dando a condição de transferência, de ultrapassagem dessa luz por esse meio. A associação desses espelhos, né, do ponto de vista plano de imagem, a gente estava falando da luz propriamente dita, da velocidade que ela imprime no sentido de ser retilíneo, no sentido de propagação no vácuo, e em algumas situações também de se propagar na ausência desse vácuo, né? E agora a gente vai conseguir explicar um pouquinho a posição ou reflexo de espelhos nos planos, porque muitas vezes a gente utiliza esse reflexo de luz no espelho que dá uma condição angular matemática, ou seja, dependendo do ângulo que se encontra aquela situação, a gente pode ou não fazer esse entendimento, ou ter esse entendimento, ter esse entendimento com relação ao reflexo. A associação de espelhos planos
A associação desses espelhos acontece quando a luz é refletida por um espelho, atinge, atinge o segundo espelho, que é o espelho 2, formando assim uma combinação de imagens refletidas, como a gente viu no início dos slides. Então, assim, há uma combinação. Então, um espelho reflete no outro e acaba refletindo no outro. Podemos ter dois tipos de associação. E a gente fala assim, a associação em paralelo, e aí eu digo, o número de imagens do ponto A formadas nos espelhos é infinita. E aí a gente tem, quando a gente percebe o furo dessa imagem invertida, como é muito interessante de entender. Cada imagem de um espelho faz um papel de um novo objeto para outro espelho, e assim sucessivamente. Bem, gente, agora eu vou falar do tempo da minha infância, que é muito antigo isso daí. E em todas as festas que a gente vê na nossa cidade, por exemplo, a gente vê esse jogo de imagens. Talvez vocês não tenham tido a oportunidade, mas nem a curiosidade de acompanhar o que acontece no interior daquelas casas de festa que tem assim, monga, a transformação da mulher em macaco, aquela história toda. Na verdade, é uma brincadeira, mas muito bem produzida com a propagação da luz e o reflexo do espelho. São espelhos colocados em posições diferentes e que de repente você vai começando a observar que uma imagem vai se sobrepondo à outra. O que é que acontece? A luz é tirada de um ambiente, como a gente está falando de propagação da luz. Esse exemplo da Munga, né, a mulher que se transforma em macaco ao vivo lá, e ele tira a imagem que é feita ao vivo de frente, porque ele diminui a luminosidade e passa a luz para o reflexo no espelho de uma outra pessoa que está por trás de uma grade em outro ambiente e vai sobrepondo aquela imagem que estava ali, diminuindo a intensidade de luz e fazendo o jogo de espelho. De repente, o monstro se solta e pula e tenta atacar as pessoas e aquela gritaria toda, mas é uma brincadeira da minha infância que acontece na nossa cidade ainda. E quem tiver de vocês, nossos alunos, a oportunidade de ver, de acompanhar, é muito interessante porque tem a ver com essa aula de ciências, com a aula da propagação da luz, da propagação da luz no espelho, porque é um jogo de luzes feito na intensidade do reflexo do espelho. Então é muito interessante esse reflexo que é utilizado nessa brincadeira para entretenimento, que é utilizado principalmente nas festas das cidades do interior. Nas cidades maiores, esse tipo de situação já não é mais, eu diria, obtida. A gente vê em algumas casas, né, de eventos esses jogos de imagem de espelho muito bem utilizados e como entretenimento ainda é muito forte. Essa associação angular, voltando para nossa aula, foi um momento de descontração, mas que envolve a ciência, que envolve essa aula que a gente está comentando aqui. A gente considera a alfa, né, como sendo um ângulo formado por dois espelhos planos e as superfícies de reflexão, refletoras, que são defrontadas, né? A quantidade de imagens formadas por um ponto, por um objeto chamado objeto P, colocado entre esses dois aparelhos, pode ser determinada por essa equação. Do ponto de vista da matemática, existe uma razão, existe uma divisão e uma justificativa para entendermos esse reflexo que acontece entre o espelho e a imagem que a gente percebe às vezes invertida ou refletida, né? Invertida ou refletida, onde n é o número de imagens e o ângulo alfa deve ser expresso também em graus. E aí só para a gente relembrar de toda essa situação. É a mesma coisa, às vezes a gente pega essas bolinhas de vidro e, poxa, como é que essa imagem é feita? Existe, na verdade, o objetivo do reflexo da imagem desse espelho esférico, como eles são feitos. Toda a superfície refletora com a forma de uma calota esférica, né, eu diria assim, para fazer esse espelho côncavo curvar-se para dentro da superfície refletora de espelhos. Isso modifica várias características do espelho e da imagem formada por ele. E aí a gente tem o espelho convexo e o côncavo, né? Essas características desses espelhos côncavos, o centro de curvatura, eu diria assim, por isso que a gente chama de côncavo, é o centro da esfera a qual pertence a superfície do espelho.
que no espelho plano estava a uma distância infinita. Agora está mais próximo e à frente do próprio espelho. O campo de visão, ou seja, o tamanho da cena vista pelo observador, diminui em relação ao espelho plano. A distância da imagem aumenta em relação ao espelho plano. A altura da imagem aumenta em relação ao espelho plano. É por isso que muitos espelhos de maquiagem são côncavos. A gente tem essa formação, principalmente para auxiliar no preparo de uma maquiagem, de um acompanhamento melhorado. Inclusive, a gente também observa muito isso em alguns veículos hoje, que já trazem esse espelho côncavo em caminhões, né, porque eles têm uma condição angular melhorada e auxiliam o motorista na hora de encostar, na hora de se aproximar de uma calçada ou de um outro veículo. Então, esses espelhos que são bem interessantes, nós vamos mostrar daqui a pouco como eles se formam. Característica desses espelhos convexos: para a produção de espelho convexo, encurvamos, né, para fora a superfície do espelho, e isso causa as seguintes modificações no espelho de imagem que ele produz. O centro dessa curvatura agora está atrás da superfície refletora do espelho. O campo de visão aumenta em relação ao espelho plano, ou seja, ele tem uma visão melhorada. É como se ele tivesse uma visão ampliada, a pessoa que está observando esse reflexo. É por isso que esse tipo de espelho é utilizado em retrovisores de alguns veículos, assim como em lojas, proporcionando maior ângulo de visão. Então, assim, a distância da imagem diminui em relação ao espelho plano, porque no espelho plano você só consegue ver aquilo que está realmente muito próximo a você ou a esse espelho, e a altura de imagem diminui em relação a esse espelho plano. É importante que a gente tenha essa visão. E essa condição também de nitidez de Gauss, né, que ele chama, né, que na verdade é uma forma de observação desses reflexos. A imagem de um objeto formada por um espelho esférico não é nítida, pois cada ponto do objeto acaba respondendo ou correspondendo a vários pontos da imagem. Dentro de determinadas condições, esses espelhos esféricos fornecem imagem cuja falta de nitidez não é tão percebida pelo olho humano, como é o fato que a gente já começou a comprovar aqui. Isso é, os espelhos esféricos nessas condições são quase estigmáticos, ou seja, essas condições são chamadas de condições de Gauss, essas condições angulares. O espelho deve ter um pequeno ângulo de abertura, que é mais ou menos aí menor que 10 graus, ou menor que 10, e os ângulos incidentes devem ser próximos ao eixo principal. E aí a gente tem a ideia desse espelho de maquiagem, né? Os raios incidentes devem ser pouco inclinados, com a relação entre o eixo principal. Qual é a condição? O espelho é pequeno, e você vai observar, quem gosta de se maquiar, as meninas que já teve a oportunidade de se observar, até mesmo os meninos que foram ao dentista ou outro profissional que mostre, ou que foi comprar um óculos, né, que precisou ir a esse profissional, observa que o rosto da gente fica maior, a gente consegue ver mais detalhes com uma situação angular desse espelho menor. E aí a gente tem essa imagem que muitas vezes acontece em mercearias, que o caixa lá está observando para ver se tem alguém mexendo nos produtos. A pessoa que faz um acompanhamento de segurança tem uma visão refletida em todas entre as gônadas, né, que a gente chama de supermercado, melhorando essa visibilidade com relação à segurança desse profissional que trabalha nessa área. Então, assim, eu gostaria de mandar um abraço a todos, dizer que a aula da gente ficou por aqui. Na próxima aula de Ciências do Nono Ano, a gente vai dar continuidade ao entendimento a esses eventos. Um grande abraço, professor Sérgio.